Olá, terráqueos! Vocês já repararam que nos últimos anos vem crescendo um extremo padrão no mundo dos games? Por exemplo, aquele jogo de mundo aberto extremamente gigante, com centenas de pontinhos de missões no mapa. E quando você foi jogar, sentiu que já tinha jogado aquilo milhares de vezes, só que com outra roupa? Se sim, meus pêsames. Digo, talvez você se interesse pelo vídeo de hoje. Ou não, né? Vai saber. Porque é basicamente disso que a gente vai falar, junto com esse termo nerdola pra caramba, então... Continua assistindo o vídeo. E, primeiramente, se é essa palavra esquisita da que tu bateu a cabeça no teclado para criar. Teutilização é um termo criado por Pesser Auditório da Grove, ou seja, eu mesmo, e é uma forma de chamar esse evento. Essa onda de jogo igual do que foram lançados depois e por causa de The Witcher. Ah, mas como assim? Pense em um tipo de jogo com gráfico lindo e um mapa enorme, mas com um mundo aberto morto e sem nada para fazer do... Você pensou em vários, né? E o que eles têm em comum além disso é uma história fraca, sem sal e nada de expressão facial. Mas eles são assim porque é todo mundo aberto. Se pegar qualquer jogo feito depois de The Witcher, e se for de mundo aberto vai ser assim. Dá pra falar milhares de jogos de mundo aberto lançados depois de The Witcher que não são assim. É só a gente lembrar dessa pedrada. E olha que eu nem sou fanboy da Rockstar. O motivo de eu falar mal e simplesmente detestar esse tipo de jogo é que isso tá fazendo mal do caramba pra indústria dos games. Tipo, eles são jogos sem almas. Pega Forspoken, o jogo é uma bosta, a única coisa boa nisso são os gráficos, que são mal aproveitados, e isso já é no geral. Não tem nenhuma paisagem bonita, não tem nada pra contemplar e ficar maravilhado, só um mundo genérico. Se a gente pegar Horizon, por exemplo, tem os gráficos legais e uma lore legalzinha, mas todos os outros quesitos pecam tanto que eu não aguentei passar daquela cidade com o elevador. Isso acontece principalmente porque as empresas viram que é bem mais fácil fazer jogos com gráficos bonitos do que algum com um conjunto ótimo por si só, mas com gráficos mais simples. E repara que eu falei simples e não ruim, porque na hora de fazer algo bonito, o que menos importa é se ele é realista. Isso pode parecer confuso, e na verdade é um pouco, mas pega um print de Stardew Valley e agora tira uma foto da sua parede com o celular mais do momento. Qual é a mais realista? A foto, é claro, mas qual que é o mais bonito? Qual tem mais significado? Isso acontece porque, apesar dos gráficos serem simples, eles são bons. Mas indo mais além, um jogo não precisa nem disso para ser bom. Se tiver uma boa gameplay, um bom enredo e um bom andamento, ele vai ser bom. Talvez ele não seja o tipo de jogo de todo mundo, mas vai ser inegavelmente bom, tipo Stardew Valley ou Dark Souls. São ótimos jogos, mas com tipos diferentes de gameplay. Logo, a maioria que gostar de um, não vai gostar tanto do outro. Ou não, pessoas são complicadas. Mas por que você tá falando disso? Não tem nada a ver. Tem bem mais do que parece, na verdade. Por exemplo, em um jogo feito só pra ter lucro, ele tenta agradar o máximo de pessoas possíveis, mas fazendo isso, ele não tem realmente um verdadeiro ponto forte, não agrada ninguém. Pelo menos não muito. Eu não tô nem falando isso pro jogo ser uma obra-prima igual Red Dead, afinal nem todo mundo tem bala na agulha, ou fãs fiéis igual a Rockstar, mas pra ele pelo menos ter alma e ser feito pra pessoas, não carteiras ambulantes. Mas é óbvio que nem todo jogo nesse estilo é ruim. Tem uns que conseguem inovar, mas fugindo desse padrão. Por exemplo, Spider-Man de PS4 ou Hogwarts Legacy, que são assim, mas eles têm uma gameplay diferenciada e mas muito fanservice. Afinal, que fã do Homem-Aranha nunca quis balançar sobre Nova York, ou que fã do Harry Potter nunca quis ir pra Hogwarts e viver uma vida lá, embora seja discutível o quanto isso é mais do mesmo. Bom, nesse tempo eu falei coisa pra caramba, então pra sintetizar tudo, esses jogos pegaram uma fórmula barata que encontraram em The Witcher. Embora isso fosse inovador e não um elemento totalmente negativo no jogo, eles copiaram isso de uma forma totalmente porca, porque eles simplesmente não eram The Witcher 3 que fazia isso, disfarçava com outros elementos que eram muito bem produzidos. E hoje em dia isso gerou um efeito tão grande que a maior parte dos jogos já começa com uma ideia de ser um mundo aberto com essas características, o que não seria necessariamente ruim se eles fizessem isso direito. Mas mesmo que o jogo tenha feito esse efeito bola de neve do mal, Duster, ele não é um jogo ruim, pelo menos eu não acho que seja.
E qualquer fã ou site de crítica vai concordar comigo. Pelo menos na parte da qualidade do jogo. Ele só é um jogo que tava ali e que as pessoas viram uma forma de se aproveitar disso, achando que ia ficar igual ou parecido. E outra coisa também é que os jogos desse estilo são muito artificiais. Tipo, sei lá, às vezes você sente que você só foi num lugar, matou uns inimigos e automaticamente um diálogo sensal começa. Você não sente que realizou a tarefa de fato, que além daquilo ser muito do que você faz no jogo normalmente, tipo, no jogo inteiro, você não teve realmente um esforço, ou não foi algo que você teve que pensar de verdade pra você. E eu não tô nem falando de puzzle, é só algo que você faz no modo automático. Outra coisa também é que tinha muita ideia bacana e muito boa, mas que foram simplesmente transformadas em jogos assim. As coisas realmente podiam ter um futuro bem melhor e mais inovador se elas tivessem saído um pouco dessa zona de conforto. Por exemplo, Horizon podia ter sido um jogo bem melhor se não tivesse sido nessa. E só pra deixar bem claro, eu não joguei de fato The Witcher 3. Mas eu tava ligado nas coisas que estavam acontecendo na indústria e ainda tô até hoje, então me desculpe se eu falei alguma besteira, foi sem querer. Por favor, Marquinho The Bruxo 86 não me cancela. Por outro lado, essa fórmula às vezes pode se empregar em coisas boas, como eu já falei no vídeo do Homem-Aranha ou o Hogwarts Legacy. Mas o problema é quando isso não acontece e fica só mais do mesmo. Aquele negócio que você sente que você fez aquilo milhares de vezes alguma outra vez. Então, o culpado disso não é realmente o The Witcher, mas os jogos que tentaram ser ele e não conseguiram. Outra coisa que não é ruim é que ele também pode ter inspirado muitos jogos nesse sentido, como Red Dead 2, que não tem esses aspectos negativos, mas ele pega algumas coisas que tinham e usa de um jeito totalmente único e bom. Bom, galera, eu acho que eu devo esclarecimento pra vocês pra começar, porque eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo, mais de um mês, mas fiquem tranquilos, ou não, eu voltei. Mas falando sério, é difícil me justificar sem falar muito da minha vida pessoal, mas eu vou tentar. Bom, por onde eu começo é 3 semanas de prova. Na verdade foi bem fácil. Isso explica bastante, já que eu tava demorando 3 semanas pra fazer um vídeo e agora eu fiquei 6 sem postar nada. Sendo que 3 dessas semanas eu perdi completamente. Outro motivo, são 3 motivos na verdade. O segundo é que eu tava tirando esse tempo pra aprender, pra estudar em como eu podia fazer um trabalho melhor pra vocês, pra fazer vídeos melhores. E tava pensando em outras técnicas. Já o terceiro é que eu tava trabalhando em projetos paralelos, que não tinha nada a ver no canal. Então eu tava tendo muito pouco tempo pra focar nisso. Mas podem ficar tranquilos que eu vou tentar manter a frequência de antes e até futuramente aumentar, mas vocês vão ter que ter paciência com isso. No mais é isso, tudo que eu tinha pra falar. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então muito obrigado por assistir. Deixa o like. E considera, por favor, se inscrever, porque nesse início de canal vai ser muito importante. Valeu, tchau!